Boa tarde, obrigado, Cassiano. Vai ser um prazer muito grande poder falar com vocês. Como ele disse, nós vamos conversar um pouquinho sobre a construção de programas de saúde mental e como é que a gente pode fazer isso dentro da empresa, garantindo o resultado. De uma maneira mais geral, nós vamos ensinar a vocês como estruturar um programa de saúde mental, que ele seja abrangente, daí vem a sua completude, né? Personalizado, que efetivamente atenda às necessidades da sua empresa, que ele produza resultado, portanto, que ele seja eficiente, que ele seja efetivo na sua aplicação, que ele seja ágil, rápido, flexível e que, obviamente, como ele também comentou, dentro do seu orçamento. Eu sou psicólogo, fiz especialização em clínica em hospital psiquiátrico, já trabalhando há 15 anos na área de psicologia organizacional, e para mim vai ser uma grande satisfação poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Nós preparamos uma rápida agenda para falar com vocês, até mesmo em função do tempo. Obviamente, nós vamos dar conta do tema, mas eu tive aí uma preocupação de colocar para vocês alguns pensamentos iniciais que orientam o nosso trabalho, falar um pouquinho sobre as definições da saúde mental e da saúde mental aplicada nas organizações, mostrar o estado da saúde mental dentro das empresas durante a pandemia, falar um pouquinho, então, efetivamente, dos programas de saúde mental. O primeiro pensamento que eu gostaria de contar para vocês é o do Simon Sinek, que ele é autor, palestrante, ele se intitula também especialista em gestão, mas ele tem uma frase bastante interessante, né? Ele fala que todos os seus clientes são pessoas, que todos os seus funcionários são pessoas, e se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. De certa maneira, também como o Cassiano comentou, nós giramos sempre em torno de gente. É importante conhecer gente e manter gente em um estado de bem-estar para que a gente possa efetivamente garantir a performance dos negócios. O segundo pensamento que eu gostaria de trazer para vocês é do Peter Drucker. O Peter Drucker, ele é consultor em gestão, é reconhecido como o pai da administração moderna, e ele tem uma frase bastante interessante que ele diz o seguinte: que você não pode gerenciar aquilo que não se consegue medir. Então, todo bom programa de saúde mental, ele fundamentalmente está centrado em medições. De alguma maneira, eu vou mostrar para vocês como a gente consegue capturar essas medidas, identificar padrões e também identificar tendências. O terceiro pensamento que eu gostaria de trazer é do Deming. O Deming, ele é também autor e consultor. Ele foi reconhecido por trabalhar em melhoria de processos produtivos. Ele ganhou uma exposição muito grande pouco depois da Segunda Guerra, quando ele trabalhou no Japão justamente na melhoria de processos produtivos. E ele tem uma frase bastante interessante, que ele diz o seguinte: a mudança não é obrigatória, já que sobreviver é opcional. Quer dizer, se a gente não tiver a preocupação de sistematicamente trabalhar a mudança dentro das organizações, fatalmente nós podemos estar levando a empresa para uma área de problema, de risco, e muitas vezes até de morte, né? A empresa terminar com as suas operações. Um outro pensamento importante, principalmente quando nós falamos de saúde mental, é que todos nós estamos na mesma tempestade, só que em barcos diferentes. Cada um de nós tem uma estrutura psíquica diferente, né? E eu preciso tomar muito cuidado com as generalizações. Eu não posso olhar para o outro com a minha base de crenças, certezas, conhecimento, experiência, e é o que normalmente a gente faz. Quer dizer, na nossa comunicação, são muito poucas pessoas que efetivamente têm um olhar empático, uma escuta empática. Normalmente nós agimos, nos comunicamos e entendemos os outros
sempre com base no nosso próprio modelo de mundo. E o que a gente precisa produzir, efetivamente, em programas de saúde mental é a atenção personalizada. E nessa mesma pegada, a gente precisa tomar muito cuidado com julgamentos e preconceitos, porque, novamente, a gente acaba olhando para o mundo sempre com o nosso olhar como se ele fosse a única verdade. Além disso, é importante que nós tenhamos um olhar empático em relação às pessoas e tomar um cuidado muito grande, né? A gente sabe que dentro das organizações, questões de saúde mental sempre existiram. Elas foram aumentadas por causa da pandemia, mas as questões de saúde mental dentro das organizações sempre estiveram lá. Muitas vezes a gente varreu essa poeira para debaixo do tapete, só que ficou tão grande que efetivamente acabaram aparecendo. E aí eu acho que é muito interessante a gente pensar se realmente vale a pena a gente manter a velha rotina, significando que nós vamos acabar mantendo essa poeira debaixo do tapete, ou se efetivamente nós vamos trabalhar num novo modelo, que é o que uma boa parte das organizações está fazendo. Quando a gente pensa dessa maneira, é importante ter na cabeça que mais do mesmo, então esse mesmo jeito antigo de pensar, vai acabar produzindo exatamente os mesmos resultados. E é extremamente importante, nesse momento, nós termos um viés de mudança. E toda vez que a gente fala em mudança, a gente incomoda a nossa zona de conforto. Isso é um fenômeno universal, acontece com todo mundo, por mais que a gente queira controlar, toda vez que vem uma mudança, eu sempre sinto um pouco de desconforto dentro da minha zona de conforto. E a primeira coisa que acontece quando mexem ou ameaçam a nossa zona de conforto é o aparecimento da resistência. Quando nós entramos nesse estado de resistência, a nossa primeira linha de defesa são as nossas crenças limitantes, e se muitas vezes elas não forem boas o suficiente para ajudar, nós trazemos aí, então, sim, os mecanismos psicanalíticos de defesa do ego. E o primeiro deles que aparece é a negação. Tipo, isso não funciona, não tenho tempo para isso, não tenho dinheiro para fazer essas coisas. Fundamentalmente, quando a gente escuta isso em momentos de projeto, nós temos a certeza que nós estamos incomodando a zona de conforto, significando que nós estamos batendo na porta certa. Tá? É importante a gente ter isso na cabeça, porque nós precisamos trabalhar para vencer essa resistência e para manter a nossa cabeça aberta para coisas novas. Então, esse é o conjunto de ideias que normalmente nós temos e que nós utilizamos normalmente para orientar os nossos projetos. Como eu disse a vocês, eu gostaria de trazer então as duas definições. A primeira delas é de saúde mental, que representa o bem-estar, onde o indivíduo é capaz de utilizar suas habilidades para manejar as tensões normais do dia a dia, mantendo relacionamentos saudáveis, trabalhando de forma produtiva e sendo capaz de contribuir com a sua comunidade. E quando nós aplicamos a saúde mental às organizações, nós entendemos aí, então, que saúde mental dentro da empresa é a capacidade que ela tem de promover e manter o bem-estar físico, psicológico e social dos seus colaboradores em todos os níveis e em todas as funções, quer dizer, praticamente 100% dos colaboradores. Eu também gostaria de apresentar inicialmente alguns números relacionados à saúde mental dentro da pandemia. Isso nós vamos falar sobre a população em geral primeiro, e depois eu vou mostrar para vocês os números efetivos que estão dentro do mercado organizacional. Aqui no Brasil, a depressão aumentou praticamente aí 46%, a ansiedade praticamente 40%, o estresse praticamente 43%, os distúrbios do sono também 43%, e nós temos aí uma medida interessante que é a da fuga e evitação, com praticamente um aumento de 41%.
Quando a gente fala de fuga e evitação, esse é um composto que nós utilizamos para fazer medições de abuso de álcool, uso de drogas e tabagismo, né? Esses números são recentes, são de outubro do ano passado, e foram publicados pela Fiocruz. Foi uma pesquisa que a Fiocruz fez e que publicou em outubro do ano passado. Ainda também no Brasil, a violência doméstica aumentou 93%. Esse é um número que foi publicado na revista Isto é Dinheiro, em abril desse ano. Existe aí uma ONG, as Justiceiras, que trabalha com isso e que teve a oportunidade de informar aí os números estatísticos que eles andaram coletando. E nós temos também no Brasil um aumento de 197, praticamente aí 198% dos distúrbios alimentares. Isso também foi divulgado para o Brasil no Summit Saúde 21. Nós não temos números especificamente brasileiros, mas esses são números mais gerais, que são aplicados praticamente para o mundo todo, onde a gente observa um aumento do estresse pós-traumático de 22%, e nós temos também um aumento de 2% no caso de ideação suicida. O estresse pós-traumático ele foi publicado num número do El País, em dezembro do ano passado, e a ideação suicida também foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, e esse resultado foi publicado agora em março de 21. O que é importante a gente observar é que a ideação suicida ele depende do informe estatístico junto aos agentes de saúde. Então, nós sabemos que esse número é maior, mesmo porque nós sabemos que existem muitas pessoas que passaram por esses episódios e que foram tratados em clínicas psicológicas e ou psiquiátricas e que acabaram não chegando nos agentes de saúde e acabaram não fazendo parte das estatísticas, mas certamente nós podemos garantir que esse número é muito maior do que um aumento simples de 2%. Além disso, antes da pandemia, é importante nós atentarmos para esse número, 18% das empresas investiam em programas de saúde. E agora, durante a pandemia, aqui no Brasil, nós temos um cenário onde 53% das empresas agora estão investindo em programas de saúde. Nós estamos falando aí praticamente de pouco mais de 5 milhões de empresas e praticamente, arredondando um pouquinho para cima, de 4 milhões de empregados. Nesse momento, nós temos aí cerca de 39 milhões de colaboradores com carteira assinada e de 10 milhões sem carteira assinada, mas exercendo alguma atividade profissional regular. Nós temos uma preocupação aqui no nosso radar, que é efetivamente medir a incidência dessas patologias dentro do mercado organizacional. Então, dentro do ambiente corporativo, efetivamente, nós temos hoje 59% de pessoas informando estados de depressão, 63% pessoas em situação de ansiedade, nós temos 37% de pessoas em situação de estresse, 44% de pessoas em situação de burnout e 33% das pessoas com distúrbios do sono. Essa é uma pesquisa que foi publicada também em setembro do ano passado, foi feita em conjunto com a OMS e o DIEESE. Né? Em termos gerais, a gente pode enxergar, para que a gente possa ter uma ideia da dimensão da pandemia, nós temos pouco mais de 500 mil de pessoas com auxílio-doença e com aposentadorias de invalidez aqui no Brasil por causa de questões de saúde mental. Isso é um aumento importante, porque ele é praticamente 26% maior em relação a 2019, e é o maior número de incremento que a gente observa em toda a história. Esse é um dado importante, porque ele foi informado pela Secretaria da Previdência e do Trabalho em fevereiro desse ano. Outra coisa importante é que
existiu aí um aumento de 133% na busca de atendimento. Nós saímos aí praticamente de uma situação que nós poderíamos chamar normal antes da pandemia, e a gente teve aí um aumento de 133% no aumento de pedidos de assistência para agentes psicológicos ou agentes psiquiátricos. Em linhas gerais, nós perdemos aí praticamente em 2020 200 milhões de dias de trabalho, que implicou num prejuízo de praticamente aí 3 trilhões de dólares, e das pessoas que mantiveram o ritmo de trabalho dentro da pandemia, nós tivemos ainda uma perda importante de praticamente aí 17 bilhões de dólares durante a pandemia. E um outro dado interessante é que 68% dos colaboradores nunca falaram sobre o estado da sua saúde mental. Em linhas gerais, a gente pode observar que praticamente metade das empresas no Brasil agora trabalha o tema de saúde mental, e nós podemos identificar que existem 3 tipos de programas, né? O primeiro são apenas informativos, alguns na base de e-mails, outros na base de pequenos vídeos, mas são informativos sobre questões de saúde mental, e aí nós temos 39% das organizações trabalhando nessa direção. Depois nós temos aí atendimentos psicológicos que foram feitos, e depois nós também temos aí encontros que, na verdade, são grupos de discussão que muitas vezes acabam tendo o papel de formar uma rede de apoio para os colaboradores. Nós temos aí um momento importante na história, né, é único, porque hoje nós já podemos comparar antes da pandemia, nós podemos falar o durante a pandemia, mesmo porque nós já estamos praticamente aí vendo a luz no fim do túnel e sabemos que a luz não é o trem, a gente já vê o horizonte lá depois do final do túnel, mas nós também já podemos dizer um pouco sobre o que será depois da pandemia, né? Nós já podemos de certa maneira, prever a situação dentro das organizações e como vão estar estruturados os programas de saúde mental dentro das empresas depois da pandemia. No mundo normal, antes da pandemia, fundamentalmente os programas de saúde mental se centravam no gerenciamento de estresse. Pouco tempo antes, muito pouco tempo antes da pandemia, nós observamos o surgimento dos programas de prevenção ao burnout, significando que as organizações estavam percebendo não só o aumento dos casos de burnout, mas também que o estresse gerado dentro das organizações estava sendo mal gerenciado pelos colaboradores. E também nós estamos observando um crescimento, até então, bastante simples, pequeno, da inteligência emocional, do desenvolvimento da inteligência emocional para líderes. Não de uma forma geral, mas principalmente focado na liderança das organizações. Em linhas gerais, os programas de saúde mental dentro das empresas, ele tinha como foco a performance das pessoas. Muitas vezes, a ideia de trabalhar o estresse, a gente podia até estar imaginando que o foco organizacional era pessoas, né? Mas, na verdade, o objetivo principal desses programas era manter e melhorar a performance das pessoas. E depois de um certo tempo, aí a gente viu que tudo mudou, que a dinâmica do negócio mudou, que a psicodinâmica do trabalho mudou e, principalmente, que a dinâmica dos relacionamentos mudou, e isso exigiu um grande esforço de adaptação das pessoas, e a dinâmica desse novo ambiente rapidamente impactou a saúde mental das pessoas em larguíssima escala. Praticamente, a gente teve uma explosão de casos e problemas de situação, obviamente em diferentes níveis,
mas a gente pode dizer, se não a totalidade, grande maioria esmagadora das pessoas no meio corporativo acabou sendo impactado por uma ou outra questão de saúde mental. E durante a pandemia, basicamente, nós pudemos identificar que o modelo de programas de saúde mental que apareceram estavam centrados na identificação simples e atendimento rápido das pessoas. E agora nós estamos observando que houve, então, também um aprimoramento desses programas, introduzindo uma dimensão de prevenção. Mas, no primeiro momento, maciçamente, os programas que existiam estavam centrados na identificação e no atendimento das pessoas. E aí sim, o foco desses programas acabou migrando do desempenho para o indivíduo. É o momento que a empresa acorda para a pessoa, né? E agora nós temos aí na nossa porta, praticamente batendo na nossa porta, o novo normal, onde nós estamos trabalhando com a valorização do indivíduo, e numa nova dinâmica de trabalho, onde nós vamos colocar dentro da nossa vida, dentro do nosso dia a dia, incorporar efetivamente o trabalho remoto, que vai demandar uma nova dinâmica de gestão, jornadas de trabalho flexíveis, que foram experimentadas durante a pandemia, que obviamente vão ser adaptadas nessa retomada do novo normal e que obviamente entrarão em uso. Nós vamos ver também o emprego de métodos ágeis, que em muitos dos casos das empresas foram utilizados para gerenciamento de tarefas dentro do ambiente remoto. Praticamente nós vamos ver essa medida institucionalizada. Além do que, os colaboradores já estão mais acostumados a um ambiente de coleta de dados sobre a pessoa, né? Então, eles já estão mais acostumados a falar um pouco mais sobre si mesmo, seu estado físico e emocional, para que a empresa, de uma certa maneira, possa desenhar programas e medidas mais eficientes para garantir o bem-estar dos colaboradores. Nós também vamos ver o aparecimento aí de uma força de trabalho contingente, que a gente chama. Aqui no Brasil, nós estamos praticamente na casa dos 15 milhões de desempregados, que é pessoal, que é mão de obra, que é útil para dentro das empresas, mas nós não vamos conseguir absorver instantaneamente esse contingente todo no momento em que nós declararmos que a pandemia terminou, né? Então, nós vamos observar que vai existir um repertório aí grande de pessoas que poderá ser utilizado em momentos de pico de demanda dentro das organizações, né? E, obviamente, nós vamos precisar trabalhar, saber trabalhar com essa população dentro da empresa, dentro das questões de saúde mental. Outra coisa importante é o papel expandido do empregador. Agora, as organizações efetivamente vão estar preocupadas com o bem-estar físico, emocional e financeiro dos seus colaboradores, estendendo esse perfil de atenção também para as comunidades. Nós também vamos ver o emprego de habilidades críticas, né, que efetivamente são aquelas que estão e que foram, durante a pandemia, direcionadas a estabelecer vantagem competitiva, gerando novos programas de desenvolvimento individual e também novos programas de desenvolvimento de carreira, caso a empresa efetivamente trabalhe com essa linha de desenvolvimento de carreira dos seus colaboradores. Nós também vamos assistir à transição entre eficiência e resiliência, onde a organização deixa um pouco a preocupação em sistematicamente otimizar processos para produzir resultados e passa a ser mais responsiva, focando nos objetivos e oportunidades, para daí sim, de uma maneira mais flexível, mais ágil e mais rápida, flexibilizar e trabalhar processos. E nós também vamos ver um aumento da complexidade organizacional, porque agora meio que nós vamos tentar organizar um pouco a bagunça que nós fizemos durante a pandemia. Nós assistimos aí, e acredito que todos tiveram a oportunidade de presenciar isso, que é a necessidade urgente de todo mundo ir para o mercado digital, fazer vendas digitais, um esquema de logística louco, enfim, esse tipo de coisa que muitas das empresas não estavam fazendo, né, e que acabaram fazendo, e agora nós temos que
adaptar isso de uma forma mais integrada dentro das organizações, além do que, com o crescimento de umas e a diminuição de outras organizações, eventualmente até o encerramento de operações, acabaram gerando um aumento das fusões e aquisições que apareceram, e que, obviamente, isso naturalmente sempre introduziu questões importantes na complexidade organizacional. Tá? O que é importante perceber é que agora nós temos efetivamente programas de prevenção e programas de atendimento dentro das organizações. E, obviamente, com esse viés, nós notamos que o foco principal é a humanização da organização. Ela vai passar a perceber e tratar temas que até então, muitas vezes, na grande maioria das empresas, não era tratado, e alguns deles nós vamos falar para vocês durante a exposição de como estruturar um programa de saúde mental. Em linhas gerais, nós podemos dizer que o Covid já está no nosso retrovisor, mas a gente não dirige um carro olhando para trás, né? Então, nós, hoje, obviamente, estamos tratando da direção dos negócios focado no para-brisa, né? E tem uma frase muito interessante, né, do Geraldo, aquele que era o autor do Catador de Sonhos, né, Geraldo? E ele traz uma mensagem interessante que é: o que vem pela frente agora é o Convida 21, quer dizer, nós vamos ter uma nova vida, e não vamos perder de vista o que passou no retrovisor, porque para nós serve como experiência, como um ponto de atenção, como um ponto de cuidado. Mas efetivamente nós vamos tratar de coisas novas que estão vindo pela frente. Quando nós falamos em programas de saúde mental para as organizações, efetivamente, o primeiro elemento, que é o mais importante que nós precisamos ter, é um patrocínio executivo. Quer dizer, isso tem que vir do CEO da empresa, do diretor de recursos humanos, né? E, além de ter esse patrocínio executivo, é extremamente importante ter o de acordo do board de diretores, né? Do board da empresa. É importante que todos estejam de acordo e que efetivamente tenham consciência de que daqui para frente nós vamos ter uma demanda importante no atendimento da saúde mental dos colaboradores. E, fundamentalmente, dentro das organizações, nós temos 3 perguntas que, normalmente, nós precisamos responder nesse momento. Para os executivos, o que é que eu ganho com isso? Para a área de recursos humanos, como é que eu faço isso? E para os colaboradores, se eu tenho isso, né? Então, para responder a primeira pergunta, é importante a gente olhar um pouquinho para a gênese do comportamento do colaborador, né? E ele começa no pensamento, depois passa pelo sentir, emoções que ele gera por conta desses pensamentos, para, a partir daí, efetivamente, demonstrar um comportamento ou as ações que ele vai tomar. A diferença importante é que a única parte observável desse composto é o comportamento, né? O pensar e o sentir a gente não consegue observar, né? E é justamente nessa ação que nós podemos entender como ele está engajado dentro da organização e quais são as competências e o quanto efetivamente dessas competências ele está fazendo uso no seu dia a dia. E é justamente dessa ação, desses comportamentos, desse engajamento e do uso das competências que nós podemos identificar problemas que efetivamente estão acontecendo na área de saúde mental. E é nesse momento que a gente observa problemas em produtividade, problemas de presenteísmo, problemas de absenteísmo, falta de concentração, que acaba tendo desdobramento importante em incidentes e acidentes. O que efetivamente contribui para a mudança desse cenário é se nós pudermos trabalhar e elaborar melhor a forma de pensar, que vai impactar nas emoções, nos sentimentos do colaborador,
que vai, obviamente, impactar o comportamento final, que é aquilo que a gente observa, e nessa ação, a gente observa efetivamente a mudança nos resultados, principalmente nas questões de produtividade, obviamente, na melhoria de todos os outros indicadores. Para a área de recursos humanos, é importante a gente entender que os programas de saúde mental não são uma questão de liga ou desliga, né? Ele não vem pronto, não adianta a gente achar que está lá na prateleira, a gente vai pegar um produtinho, vai colocar dentro da empresa e pronto, está resolvido o problema. Na verdade, o nosso entendimento é que ele é uma construção gradual, que precisa ser planejada de uma forma bastante cuidadosa, bastante detalhada, precisa efetivamente ser estudado para atender às demandas específicas de cada uma das organizações. E por conta disso, a gente tem que fazer um desenho que seja modular, que nós possamos fazer a implementação por etapas, o que, de certa maneira, acaba gerando um caminho relativamente longo para a gente cobrir, que muitas vezes vai demandar bastante tempo, que vai exigir um pouquinho de criatividade do nosso lado, mas efetivamente os resultados são compensadores, né? A gente também precisa entender que a implementação desses programas, além, obviamente, do estágio de planejamento, mas a implementação e o dia a dia desses programas demanda muito trabalho, bastante suor aí das pessoas, além de precisar de um pouco de método, que é a receitinha de como fazer as coisas, e também de processos bem definidos, bem desenhados e bem definidos, para a gente poder saber o que fazer e quando fazer, além do que é extremamente importante o uso de ferramentas. Não só ferramentas de diagnóstico, mas também instrumentos que possam nos ajudar na determinação de tendências para que a gente possa fazer efetivamente ações mais preventivas. Além disso, acho que o primeiro estágio importante é trabalhar o estigma da saúde mental dentro das organizações. Essa é uma questão crítica, existe aí no senso comum ainda muito preconceito em relação à questão da saúde mental, mas esse estigma precisa ser tratado porque rapidamente ele se transforma em bullying, em situações de assédio moral e muitas vezes até em conflitos mais severos, né? Nós precisamos também trabalhar um pouco o ceticismo dos colaboradores para que eles possam aderir aos programas, e também é super importante tratar os colaboradores com bastante cuidado, porque a qualquer obstáculo que ele perceba, não é necessariamente alguma coisa que ele experimente, mas a qualquer obstáculo que ele perceba, imediatamente ele para, não adere mais ao programa, e aí, obviamente, nós não vamos ter condição de tratar efetivamente toda a população corporativa. E como eu disse no início, obviamente é super importante medir e sistematicamente trabalhar na coleta de dados. Além disso, existem duas questões importantes que nós não poderíamos deixar de falar, né? Existem implicações legais, porque existem aí questões relativas à CLT que nós precisamos atentar, e também a Lei Geral de Proteção de Dados, que precisa ser considerada dentro da elaboração desses programas. O outro elemento que também é crítico é os requisitos de auditoria para certificações, né? Ou até mesmo para renovação de certificações. Se na sua empresa você tem uma certificação ISO 45000, que é aquela que dá conta da saúde e segurança do trabalho, se você tem aí processos efetivos de saúde mental, eles precisam ser desenhados de uma forma diferente, precisam ser documentados de uma forma diferente, porque, obviamente, eles passarão, então, a ser auditados. E o último elemento, não menos importante, são as questões de confidencialidade. Nós estamos trabalhando com o colaborador de forma individual e todas as informações sobre estado emocional, assessments que forem feitos e tudo mais, precisam ter a sua confidencialidade garantida.
A primeira coisa que nós precisamos definir é a abrangência do projeto de saúde mental da sua empresa, né? E quando nós falamos em abrangência, especificamente, nós estamos falando dos públicos que nós vamos trabalhar. E nós temos aí a profundidade, onde no eixo da profundidade nós vamos estar tratando das patologias que efetivamente nós vamos medir e trabalhar dentro dos programas de saúde mental. O primeiro público, obviamente, é o indivíduo. Depois nós podemos incluir a sua família, eventualmente até a comunidade, o trabalho, a relação do indivíduo com o trabalho, a equipe, a liderança e, obviamente, a própria empresa. E na linha de patologias, normalmente nós trabalhamos com elementos tipo depressão, ansiedade, estresse e o burnout, que efetivamente são os pesos pesados dentro das organizações. Todavia, se for do seu interesse, você pode incluir aí quaisquer outros tipos de atenção que você possa querer dedicar, questões de agressividade, uso de drogas, dependendo da empresa, já são feitas medições sobre o uso de drogas, sobre o uso de álcool, se você quiser colocar tabagismo, enfim, aí você pode colocar mais patologias que você queira examinar, e, na verdade, é esse composto que você garante a completude e a personalização do seu sistema. Quer dizer, dessa maneira, fazendo a atribuição da abrangência de forma adequada e personalizada para a sua empresa, e selecionando as patologias que efetivamente você vai trabalhar, você garante a abrangência, a completude, a personalização do seu programa. Quando nós iniciamos esse trabalho, a primeira dimensão que nós temos que centrar a nossa atenção é a cultura organizacional. E dentro dela nós temos dois elementos importantes, que são a liderança e a segurança psicológica do ambiente. Em conversas anteriores que nós tivemos aqui, eu tive a oportunidade de conversar com o nosso grupo e muitas vezes a gente não trabalha a cultura em primeiro lugar, eu já saio para o programa. E se existirem problemas na cultura, o próprio programa aponta os problemas de cultura para serem trabalhados, né? Então, mas se a gente começa, porque isso é 100% garantido, a gente precisa ter uma cultura de saúde mental dentro das organizações para que os programas possam ser efetivos, e a liderança precisa ter um olhar para segurança, perdão, para a saúde mental e efetivamente contribuir como agentes de segurança psicológica. Mas isso nós vamos falar um pouco mais adiante. O segundo elemento importante é o apoio psicossocial que efetivamente os programas vão gerar. Então, nós temos aí na primeira, na fase mais inicial, o trabalho com autoconhecimento, psicoeducação, diagnósticos e acompanhamentos que são feitos, construção de redes de apoio. Aí nós temos fundamentalmente dois elementos importantes, que são os champions de saúde mental e também redes de apoio enquanto grupos de discussão, grupos de apoio que podem ser criados dentro das organizações. E, obviamente, também o atendimento, né? Para casos mais crônicos, nós podemos trabalhar já no atendimento. E, obviamente, são necessários recursos, onde nós temos aí um suporte profissional, que é pessoal especializado, não só na estruturação dos programas, mas também pessoal que pode apoiar a execução do dia a dia dele. E práticas dirigidas que são muitas vezes complementares e que contribuem dentro da saúde mental, por exemplo, fazer ginástica laboral, fazer sessões de meditação, esse tipo de coisa nós estamos chamando de práticas dirigidas, que normalmente são executadas em grupo. Como eu disse a vocês, a gente precisa sempre medir, né? Então, eu acho que na largada nós temos uma lição de casa importante para fazer, que é identificar o estilo de personalidade das pessoas, a análise do seu comportamento respectivo e qual é o nível de resiliência que essa pessoa, que o colaborador existe, né? Além disso, quer dizer, se na largada eu faço esse levantamento inicial, o acompanhamento precisa ser feito
em bases regulares com pesquisas de saúde física e mental. Então, esses 4 elementos normalmente correspondem a assessments que são feitos, e obviamente com o uso de ferramentas, umas mais, outras menos customizáveis, e é aí que a gente começa a ter o primeiro elemento que gera e que onera bastante o orçamento dos programas de saúde, saúde mental. O que é importante a gente lembrar é que existem ferramentas, vamos dizer assim, de boutique que eu posso utilizar no desenho desses programas, que são caríssimos, de resultado efetivo, maravilhosas, com garantia na qualidade dos resultados, mas eu tenho também ferramentas que têm um custo menor, que são tão boas quanto, e eu também tenho uma série de ferramentas que são gratuitas, que produzem resultados excepcionais. Então, a escolha da ferramenta ou das ferramentas é o primeiro elemento de custo, e também a forma como você desenha a estrutura de atendimento é o segundo elemento que acaba trazendo a questão de orçamento para dentro do projeto. E, obviamente, você tem aí, então, com esse conhecimento, a chance de fazer com que ele caiba dentro do seu orçamento. Então, se eu fizer a escolha das ferramentas adequadas, com um esquema de atendimento correto, eu posso trabalhar dentro do orçamento da minha empresa. Existe aí um quinto elemento importante que nós trouxemos, que é a inteligência emocional. Por que eu guardei isso para o finalzinho desse slide, né? Porque normalmente nós trabalhamos inteligência emocional para a liderança, o que não quer dizer que ela não seja importante para todos os colaboradores, mas aí nós temos essa questão do custo, né? Então, se efetivamente eu quero trabalhar de uma forma mais controlada em questão de investimentos, eu aplico inteligência emocional para a liderança. Se eventualmente eu encontrar ferramentas e um perfil de atendimento adequado, eu posso incorporar isso no meu orçamento dos programas de saúde mental. O resultado desse composto, de certa maneira, me permite dar ao colaborador autoconhecimento, permitir que ele tenha um desenvolvimento mais orientado às questões emocionais e que ele acabe conseguindo fazer a adaptação do seu emocional em relação ao ambiente de trabalho. E isso traz uma carga de engajamento maior, novas atitudes que acabam impactando diretamente o desempenho. Por outro lado, como nós já dissemos, esse conjunto de informações acaba permitindo que eu identifique padrões e tendências que poderão ser utilizadas no alinhamento da cultura da empresa, no desenho de programas de prevenção e também na criação de programas de desempenho. Para que a gente possa efetivamente montar um programa de saúde mental, existe aí um quebra-cabeça de 8 peças, né? A gente sabe que existem 8 componentes importantes que a gente precisa considerar na hora de montar o programa. O que é importante a gente entender é que aqui eu vou falar desses elementos na sua amplitude total. Então, não é para achar que ficou complicado, ficou mais difícil, que eu nunca vou conseguir fazer isso. Na verdade, a gente precisa tratar desses 8 componentes dentro da profundidade ou na complexidade que for adequada para o seu negócio, para o seu tipo de operação. Dentro dessas 8 categorias, efetivamente, nós vamos precisar nos concentrar nos comportamentos que são gerados dentro da empresa, comportamentos da liderança, que são os comportamentos construtivos, eventualmente comportamentos agressivos, comportamentos mais passivos, e também da dinâmica da cultura, que normalmente é determinada pelo estágio do ciclo de vida da organização, além de existir um estudo de valores da empresa e do alinhamento desses valores com os valores pessoais dos colaboradores, o que, de certa maneira, contribui diretamente para o engajamento. O primeiro elemento nessa categoria das intervenções é a cultura da empresa. A cultura, no fundo, ela acaba nos dando uma certa estrutura da forma de agir dentro da empresa, né? Quando eu digo dentro da empresa, não é só com colaboradores, mas é com fornecedores, clientes, enfim.
a estrutura de comportamento que é a mais adequada para aquela empresa. E é em cima dessa cultura que a gente gera clima, onde nós identificamos fundamentalmente as condições de trabalho, e é em cima desse clima que a gente enxerga as atitudes no trabalho que impactam diretamente o desempenho. A cultura, muitas vezes, precisa ser adaptada, né, para que a gente possa gerar uma boa percepção de clima, para que a gente possa, então, desenhar e controlar e trabalhar em ações preventivas nas questões de saúde mental dos colaboradores. O segundo elemento importante é a liderança, e ali, como nós já tínhamos falado um pouquinho, aqui eu vou detalhar um pouco mais, né? A gente começa com a resiliência e com a inteligência emocional. Nesse caso, esses dois elementos, nós estamos falando do líder como indivíduo. Ele tem que ter uma inteligência emocional relativamente bem desenvolvida e ele também precisa ter uma resiliência relativamente bem desenvolvida, para depois poder receber aí uma carga importante de conscientização, entender o seu papel como agente de segurança psicológica dentro da empresa e que ele possa identificar e abordar colaboradores em situações que ele já pode identificar um ou outro viés de saúde mental. Importante dizer que nesse momento a gente também precisa treiná-lo não só a identificar e abordar, mas também principalmente ao que não fazer. Então ele precisa ser adequadamente treinado. Como agente de segurança psicológica, que é uma questão importante dentro das organizações, a gente tem elementos tradicionais, que acredito são conhecidos por todos vocês, que é manter o líder agindo com comunicação não violenta, num modelo de liderança mais positiva, trabalhando também dentro do modelo de liderança situacional, e permitir que ele dê feedbacks. Então, a gente precisa preparar o líder para dar feedbacks que sejam eficientes, não ameaçadores. Isso olhando para o líder enquanto pessoa, mas ele também precisa demonstrar o que nós chamamos de liderança resiliente, onde ele mostra um pouco quem ele é, efetivamente sendo uma pessoa mais autêntica, mostrando que ele está ali para servir os colaboradores, a sua intenção em fazer isso de uma forma positiva, e também é uma pessoa que precisa ter um certo autoconhecimento, entender um pouco os outros e também conhecer muito bem do ambiente, para daí efetivamente mostrar comportamentos, quer dizer, como é que ele toma decisões, que normalmente devem ser mais criativas, robustas, versáteis e efetivas, e também ele precisa demonstrar clareza de direção. Então, ele precisa ter lá uma intenção estratégica alinhada com os objetivos da empresa, com uma unificação de propósito entre negócio, equipe e colaborador, e, obviamente, uma carga importante de determinação para a execução do trabalho. O terceiro elemento, não poderia ser diferente, é o indivíduo, né? No momento em que nós estamos falando do indivíduo, nós temos que dar a ele condições de identificar estados desviantes de saúde mental e dar a ele conhecimento e recursos para o enfrentamento, para ele responder a essas demandas e, eventualmente, se necessário, orientá-lo, né, de uma forma mais pontual, de uma forma mais personalizada. E essa orientação ela também pode ser preventiva, porque nós estamos observando uma tendência ou já entrar numa questão mais de atendimento. E nós aqui no Instituto, nós criamos 3 metáforas importantes para caracterizar esses estados, né? Tanto da prevenção quanto do atendimento. É a disciplina, o uso das palavras e o uso de pílulas, né? A disciplina, fundamentalmente, é a criação de uma rotina eficiente para o dia a dia, não só na vida profissional, mas também na vida pessoal. Palavras, em casos um pouco mais complexos, a gente pode utilizar aí episódios de terapia, sessões de terapia, e ainda, como uma maneira de atenuar os sintomas, o emprego de medicação. E quando nós vamos para o atendimento, efetivamente, nós vamos lidar com os mesmos elementos, só que em ordem inversa. Então, nós vamos usar a medicação para fazer a contenção, nós vamos usar a terapia para fazer a estabilização e a ressignificação das experiências,
e a disciplina na criação de uma nova rotina, tanto pessoal como profissional. O quarto elemento é a parte de educação, onde a gente precisa ressignificar as experiências dos colaboradores com os assessments, permitir que a gente faça também essa ressignificação da experiência do trabalho com os colaboradores e, obviamente, educar na parte de orientação em relação não só à psicodinâmica do trabalho, mas também em relação às questões de patologias de saúde mental. Na linha organizacional, é importante que a gente, então, crie uma estrutura de coordenação dos cuidados, que é o pessoal que vai cuidar dos programas de saúde mental, e através dessas pessoas a gente tem aí processos, procedimentos e protocolos bem definidos para que a gente possa criar o programa de forma personalizada e produzindo resultados eficientes dentro da organização. É importante também capacitar as equipes de apoio que vão acompanhar, que eventualmente até vão atender, e a gente precisa, obviamente, cuidar das intervenções que serão executadas. Existe ainda uma dimensão estrutural, onde nós vamos, de certa maneira, ter que elaborar relatórios técnicos de progresso desses programas. Nós também vamos precisar fazer avaliação dos impactos causados dos fatores externos e internos à organização e, com base nisso, avaliar a necessidade de mudança. Então, é importante que dentro da disciplina dos programas de saúde mental também existam modelos, práticas, processos, métodos para fazer a gestão de mudanças. Nós temos ainda aí um outro elemento, que é a questão de comunicação, onde nós vamos permitir que os colaboradores interajam de uma forma mais direta, aberta e franca com a empresa, que a gente consiga permitir que o pessoal de apoio estabeleça a comunicação com os colaboradores e também com a empresa, e, obviamente, dependendo da abrangência que você der, familiares, eventualmente até comunidade, a gente pode incluir nessa dinâmica de comunicação. E aí o último elemento de um bom programa de saúde mental é a avaliação e feedback, onde nós precisamos medir a efetividade dos programas. Então, na verdade, nós temos que avaliar o programa e receber feedbacks sobre o programa. E isso precisa ser dado, não só, obviamente, pelos colaboradores, mas também pelos líderes, pelo primeiro nível executivo, pelos diretores, enfim, a gente precisa poder fazer uma avaliação mais dirigida da eficiência e da efetividade desses programas. Obviamente, nós temos que entender e medir o aumento das consequências e a compreensão das questões psicossociais que estão acontecendo dentro do ambiente. Eu preciso facilitar a implementação de cuidados e também preciso fazer a avaliação da necessidade que existe da gente fazer programas efetivamente para um ou outro indivíduo, em caso que necessite um direcionamento mais especial. Para o indivíduo, aquele lance que é a terceira pergunta do eu tenho isso, né? Fundamentalmente, a gente pode dar para ele a resposta em duas dimensões. Primeiro, de autoconhecimento e também através de diagnósticos específicos das patologias. Então, eu posso mostrar um pouco sobre a dinâmica de personalidade e do comportamento, e isso é simplesmente, de repente, uma questão só de adaptação, ou, de repente, o resultado de um assessment específico, de uma patologia específica, pode ajudar a responder essa pergunta para o colaborador. Mas eu adicionaria aqui mais dois outros elementos, né? O quanto ele efetivamente é resiliente para enfrentar momentos de pressão que, eventualmente, a gente possa ainda vir a passar, e, se for o caso, como a gente já discutiu, também mostrar um pouco sobre as questões de inteligência emocional. Quais são os benefícios que esses programas têm efetivamente para os colaboradores, né? Fundamentalmente, a geração de bem-estar.
Então, quando nós estamos falando de bem-estar, nós estamos dando conta da boa disposição física, psicológica, mental, que o colaborador tem, né? Qual é o nível de satisfação que ele tem, se ele é uma pessoa mais tranquila, se ele é uma pessoa mais segura, se ele está mais confortável em trabalhar na empresa, quer dizer, tudo isso a gente resume em bem-estar. Obviamente, a partir do momento que ele atinge esse nível, ele produz mais e melhor, mas aí nós já estamos dando conta de um benefício para a própria empresa, né? Então, os benefícios para a organização são a atração e a retenção de talentos, onde a gente consegue efetivamente atrair pessoas por causa da qualidade dos programas de saúde mental, e isso também, de repente, tem o tal do outro lado da moeda, né? Isso, de repente, pode ser uma ameaça, porque se os programas de saúde mental da minha empresa ainda não estão tão bons, pode ser que os meus colaboradores queiram migrar para uma empresa que os tenha de maneira melhor, né? Obviamente, eu vou ter, como a gente já comentou, colaboradores mais felizes e saudáveis, o que vai gerar um nível de produtividade maior, nós vamos ter menores custos com saúde dentro da empresa, vai melhorar o clima organizacional e nós vamos acabar produzindo melhores resultados para o negócio, né? Bom, em linhas gerais, o que eu pretendi mostrar para vocês foi a situação mental, da saúde mental nas organizações, falar um pouquinho sobre a construção de um programa de saúde mental, quais são os benefícios efetivos para a empresa e quais são os benefícios para o colaborador. Muito bom, pessoal. Queria também agradecer para vocês e agora, se tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição para responder.